Nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, que diz assim. Eu vou fazer a leitura na Bíblia NVI. A palavra de Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? 3 passos bíblicos para vencer a ansiedade. A ansiedade é uma das experiências mais comuns nos dias que nós estamos vivendo. Muito difícil encontrar uma pessoa, até mesmo um cristão, que não padeça de ansiedade. Porém, é uma experiência muito debilitante, que drenam as nossas forças e prejudicam, como o próprio texto diz, as nossas emoções e a nossa razão. Agora, quero começar fazendo uma pergunta: o que é a ansiedade segundo as Escrituras? A palavra que o apóstolo Paulo usa, a qual foi traduzida aqui no texto por ansiedade, ela, na língua original, no grego em que foi escrita, a palavra traz a ideia de uma divisão, algo que está dividido. A ideia de Paulo, ao escrever aqui, é viver com a mente dividida, puxada em várias direções. É sentir os pensamentos dispersos sem encontrar um repouso. Uma das marcas da ansiedade é quando você deita para dormir, mas o cérebro não para, fica rodando. E você vira de um lado, vira do outro, e aquilo ali continua na sua mente. No entanto, irmãos, a ansiedade, ela precisa ser entendida, e eu quero que você entenda aqui, de 2 aspectos. Primeiro, a ansiedade como doença mesmo. Não estou negando, e não nego que a ansiedade pode ser patológica, pode ser uma doença, ligada a questões hormonais, às questões químicas do corpo, a traumas que a pessoa sofre. E nesse caso, quando ela é uma doença, ela exige acompanhamento clínico, terapias, medicamentos. E eu incentivo isso. A pessoa procurar médico, antes de dizer que é espiritual, antes de dizer que é maligno, antes de dizer que é pecado, procure o médico, faça seus exames. E tenha certeza que clinicamente você está bem. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é a ansiedade de origem espiritual. É aquela que brota da falta de confiança nas promessas e no cuidado de Deus. Ansiedade de origem espiritual. E aí, Paulo apresenta o remédio para essa ansiedade. Interessante que o apóstolo Paulo começa o seu texto com um verbo no imperativo, que quer dizer uma ordem, um mandamento. E qual é o mandamento que ele coloca aí? Logo no início, ele diz: não vivam ansiosos por coisa alguma, não vivam ansiosos. Então, irmãos, quero dizer que nem toda ansiedade é pecado. Mas a ansiedade
que procede da falta de confiança em Deus. Aquela falta de confiança na providência de Deus. Aquela ansiedade que brota de um descuido da presença de Deus, essa sim pode ser chamada biblicamente de pecado, quebra de um mandamento. E o apóstolo Paulo usa um outro termo forte aqui, que é por coisa alguma, por nenhum motivo, sem exceção. Não admite nenhuma circunstância como justificativa para você, para nós vivermos dominados pela ansiedade. Nenhum motivo deve nos levar a ser dominados pela ansiedade. Pelo contrário, todas as situações que podem gerar ansiedade em nosso coração devem ser levadas a Deus. E o apóstolo Paulo apresenta aqui então no seu texto 3 passos para vencer a ansiedade. Não a ansiedade clínica, aquela que é doença, que muitas vezes a pessoa entra numa crise de ansiedade, precisa de um remédio mesmo, precisa de um cuidado médico. Estou falando daquela que é espiritual, aquela que é gerada, e eu acredito que é a grande maioria dos casos, ela brota de uma falta de confiança na providência de Deus. E ele dá 3 passos para vencer a ansiedade. E se você anotar esses 3 passos, colocá-lo em prática, você vai gradativamente vencer o estado de ansiedade, vai se tornar uma pessoa livre da ansiedade. O primeiro passo, então, é leve tudo a Deus em oração. Versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A alternativa divina para a ansiedade é trazer o fardo para a presença do Pai. O apóstolo Paulo descreve a oração aqui em termos riquíssimos. Primeiro ele diz oração e petição. O que é isso? É o ato de levar as nossas necessidades específicas diante do Senhor. Irmãos, já parou para pensar que a oração, o ato da oração, por si só já é terapêutico? Só orar já é algo terapêutico. Só tirar um tempo para orar já é algo que transfere a ansiedade da tua mente e do teu coração para Deus. Então, só o ato de orar já é uma terapia, por assim dizer. Lógico que é muito mais do que isso, né, como nós vamos ver, mas só orar já é algo bom para ajudar na ansiedade. Então, mas biblicamente é o meio pelo qual Deus concede a sua paz. Ele fala aqui também de súplicas. O que é uma súplica? É uma petição humilde de quem reconhece total dependência de Deus. É aquela pessoa que reconhece que ele depende do Senhor. Na oração do Pai Nosso, na oração modelo que Jesus nos ensina, ele diz: pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus está ensinando ali? Que nós somos dependentes dele. Que o nosso sustento vem dele. O nosso pão cotidiano vem dele. Você já parou para pensar o quanto nós somos dependentes de Deus? Se você fosse a pessoa mais rica do mundo, você ainda dependeria de Deus a cada respirada. Você dependeria de Deus a cada batida do teu coração. Não adianta ter alimento se você não pode comê-lo. Então, nós somos dependentes de Deus. Então, por isso ele fala de súplica. É chegar com humildade e reconhecer a nossa total dependência de Deus, clamando, sabendo que nós não temos méritos. Clamando não porque nós temos méritos, mas justamente porque nós não temos.
cabe então, dentro da nossa oração, a súplica. Nós não temos mérito, mas Ele tem o poder. E ele fala aqui também de ações de graças. Olha que interessante. Um coração grato ajuda a vencer a ansiedade. É o exercício da fé. Se Deus cuidou de mim até aqui, por que Ele não vai continuar cuidando daqui para frente? Se Deus não me deixou faltar nada até hoje, por que eu iria acreditar que amanhã Deus vai falhar? Eu me lembro uma ocasião, há muitos anos atrás, meu pai era pastor aqui na igreja do Florense, e nós viemos de nossas crianças, eu acho que só tinha Rutinha naquela época ainda, e nós viemos fazer uma visita e meu pai estava cabisbaixo, triste. E eu perguntei para ele o que é que tinha acontecido, ele estava enfrentando algumas dificuldades no seu ministério pastoral. E ele estava preocupado, ansioso. E eu lhe fiz uma pergunta. Eu falei, porque eu conhecia a história do meu pai, né, tudo que Deus já havia suprido as suas necessidades e ajudado ele e livrado ele. Eu falei, até hoje Deus falhou alguma vez com o senhor? Ele falou, não, nunca, nunca falhou. Eu falei, por que o senhor acha que agora ele vai falhar? Eu fui embora, né? Falei aquilo, depois ele me ligou, falou assim, sabe aquela palavra que você me deu? Aquela noite eu voltei a dormir tranquilo. Então, irmãos, ações de graça é um antídoto contra o esquecimento. Se você está preocupado com algo que você acha que vai acontecer, está ansioso, está tirando a sua paz, comece a contar as bênçãos, como aquele hino do cantor cristão que a gente cantava, né? Conta as bênçãos e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, aqui nós precisamos também distinguir a promessa que ele faz. Ele fala de a paz de Deus. Existe a paz com Deus, mas aqui ele fala da paz de Deus. A paz com Deus, irmãos, é um estado objetivo conquistado através da justificação em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos mais inimigos. Agora estamos reconciliados com Deus. Fomos perdoados e reconciliados com Deus. Esse estado não se perde. Amém, irmãos? Mas existe a paz de Deus, que é agora uma experiência subjetiva que flui da relação restaurada. E ele diz que essa paz que nós conseguimos através de uma relação de intimidade, de oração com Deus, ela excede todo entendimento. Excede todo entendimento. O que significa isso? É uma paz que vai além da lógica humana. Vai além da lógica humana. É algo que alguém que está de fora não consegue explicar. Por exemplo, uma vez eu fui visitar o irmão Cunha no hospital, um diácono da nossa igreja lá em São Paulo, e eu fui visitá-lo porque ele tinha operado de alguns aneurismas no cérebro, e o médico tinha sentenciado ele à morte. Naquela semana, eu fui visitá-lo. Estava com a cabeça enfaixada, os olhos inchados, sentado na cama, e eu falei, e agora, o que eu vou falar para o irmão Cunha? Mas não precisou, irmãos, porque ele me encheu de palavras boas, de fé, de esperança. Ele falou para mim prosseguir. Ele disse que eu era uma pessoa que estava usada por Deus em tais áreas. Ele disse, continua fazendo o seu trabalho. Eu me despeço aqui, mas você continua firme, porque Deus é contigo. Fui para consolar um homem que estava para morrer e saí de lá consolado. Isso extrapola o entendimento humano. Portanto, irmãos, ele diz também que a paz de Deus, quando você ora, quando você leva o teu pedido a Deus, a paz de Deus guardará
o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Essa palavra guardar aqui, irmãos, é um termo militar. Refere-se àquela sentinela que fica de vigia na entrada do quartel. É um termo militar. Ou seja, a paz de Deus está na entrada dos nossos corações e da nossa mente. Guarda o coração, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque a ansiedade, ela traz medo. Ela traz angústia, ela traz desespero, ela traz assim uma coisa inexplicável, uma angústia inexplicável no coração, originada nos nossos sentimentos. E ele diz, Deus, se você orar, Deus coloca um guarda na porta dos teus sentimentos. E se você orar, Ele coloca um guarda na tua mente, aonde a ansiedade ataca a mente. Porque às vezes você quer descansar, mas a mente não para. A mente está rodando, a mente está num loop infinito de ideias e soluções e coisas, e você não consegue descansar. A Bíblia diz que quando você ora, você transfere essa preocupação e a paz de Deus entra na nossa mente e no nosso coração. E aqui nós temos algo extremamente importante nesse versículo, que são duas letras, que é em Cristo Jesus. Em, uma preposição que muda completamente o significado desse texto. Quando você ora, a paz de Deus põe um guarda na tua mente e no teu coração e te guarda em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz só opera na união com Cristo Jesus. Imagina que você precisa ser protegido. E você chega em alguém e fala assim, olha, eu preciso que você me proteja. Preciso de proteção. E essa pessoa tem lá um lugar cercado, murado, uma propriedade, uma chácara, alguma coisa assim. E ele fala, olha, eu te protejo, mas você precisa se mudar aqui para dentro da minha propriedade. E dentro dos limites da propriedade, eu protejo você. É a mesma coisa que ele está te falando aqui. Deus nos protege a mente e o coração da ansiedade dentro da nossa convivência em Cristo Jesus. Então, assim como alguém só é guardado dentro de uma propriedade protegida, nós só experimentamos essa guarda permanecendo na esfera da comunhão com Ele. Por isso que esse em é tão importante. Nós poderíamos dizer, irmãos, que esse em aí mostra que a paz de Deus é um dos benefícios da salvação em Cristo Jesus. É algo que a pessoa que está em Cristo tem. A pessoa que entregou a sua vida a Jesus pode ter esta paz. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, falando a respeito da morte dos crentes, ele diz, a respeito daqueles crentes que já morreram. Ele não usa essa expressão, né? Mas eu estou falando aqui. Daqueles crentes que já morreram, ele fala, não quero que vocês fiquem desesperados como aqueles que não têm a esperança que nós temos. Há algo que nós podemos ter só quando estamos em Cristo Jesus. Então, por assim dizer, a pessoa que está em Cristo, ele recebe uma paz que aquele que não está em Cristo não pode encontrar. Agora, isso não é para te excluir, não é para excluir alguém do que nós estamos falando. Mas muito pelo contrário, é um convite amoroso de Cristo Jesus, que Ele mesmo fez. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso às vossas almas. Amém, irmãos? Então,
Esse em aqui é tão importante, porque é o convite de Jesus. Está cansado, sobrecarregado, não encontra solução, venham a mim, e eu darei descanso às vossas almas. Segundo passo, irmãos, guardar a mente naquilo que é bom. Vamos ler novamente o versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for, anota aí, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, 8 qualidades. Pensem nessas coisas. A versão atualizada diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui está a explicação porque muita gente vive ansiosa. Qual é a explicação? Está alimentando a mente com coisas que não são boas. Não são boas. Nossos sentimentos seguem os nossos pensamentos. É ou não é verdade? Se nós alimentamos a mente com lixo, nós colheremos angústia. Então, Paulo coloca uma lista aqui daquilo que devemos alimentar a nossa mente. Filtrar aquilo que alimenta a nossa mente. Com que devemos alimentar a nossa mente? Aquilo que é verdadeiro. Oposto de algo que é falso, que é enganoso. Isso é muito perigoso, irmãos, porque hoje um número muito grande de brasileiros alimentam a sua mente constantemente com conteúdo de redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram e outras coisas. E o que é que tem nessas redes sociais? Muita coisa que é falsa, muita coisa que é enganosa, muita coisa que procede de coisas que não são verdadeiras, informações falsas, informações sem um fundo de... assim, aquela informação que simplesmente é jogada no ar. E aí a pessoa começa a ver aquelas informações, são informações sobre política, sobre alimentação, sobre doenças, sobre um monte de coisas falsas. E aí a pessoa começa a ver isso, vai ficar ansioso. Comece a alimentar a sua mente com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre. Para entendermos isso aqui, talvez é aquilo que é o oposto de vulgar, de profano. E o que é que nós temos em redes sociais hoje? Muita coisa vulgar. Sim ou não? Muita coisa que é profana. Muita coisa que é sem nexo. Às vezes você fala: não, mas eu só sigo canais, vamos dizer assim, ligados ao mundo gospel. Irmãos, é só um atacando o outro, confusão, falando mal daqui, falando mal dali, que tal. A cabeça do crente vai virar uma confusão sem tamanho. Correto, oposto de perverso. Coisas que são violentas. Quando nós, hoje não sei se as pessoas ainda assistem muito esses telejornais. Eu já faz muitos anos que eu não assisto mais televisão, essas coisas, mas antigamente passava aqueles programas, tipo Aqui Agora, né? Agora eu fui bem no fundo do baú mesmo, né? Você entendeu? Rapaz, quase que escorria sangue da televisão. Roubou, matou, amarrou 3 para matar amanhã. E era um monte de violência. Como é que fica a mente da pessoa a semana toda assistindo isso, assistindo isso, assistindo isso, assistindo isso? Então, temos que vigiar, irmãos, o que entra na nossa mente. Ele fala de puro, é o oposto de sensualidade. O que tem muito nas redes sociais também, irmãos? Tem muita sensualidade, sim ou não? Muito. Como é que vai ficar a mente da pessoa vendo um monte de coisas assim ligadas à sensualidade? Amável, oposto de odioso. Tem muito ódio sendo destilado nas redes sociais, sim ou não? Sim ou não? É, irmãos.
Então temos que evitar filmes, mas hoje eu falo de rede social porque é o que tem, né? Antigamente a gente assistia mais filme, hoje não tem nem tempo para isso, mas as redes sociais tomaram conta. E por fim ele diz aqui, de boa fama, oposto de infame. Algo que é bom, que é produtivo. Se nós disciplinarmos o conteúdo que entra na nossa mente, filtrarmos o que consumimos através das mídias e até mesmo através de conversas, substituir pensamentos de ansiedade, pensamentos ruins por pensamentos virtuosos e assim alimentarmos a nossa mente com o que é bom, com certeza, irmãos, nós vamos viver muito menos ansiosos. Então, você leu sua Bíblia essa semana? Quanto tempo, quantas horas estudou a palavra? Quanto tempo em oração? Ouviu alguma pregação boa? Ouviu louvores? Então, será que o estado de ansiedade que a pessoa está vivendo não se explica pelo que está entrando na mente dela, pela falta de filtro na mente? Então nós temos uma responsabilidade. A paz de Deus guarda a mente, mas nós temos a responsabilidade de não abrir portas para esses invasores. Quando você vai se alimentar, você não tem critério para se alimentar? Você tem uma comida lá na tua geladeira que já faz uns dias que está lá. O que você faz? Dá uma cheiradinha, né? Se tiver com um cheiro meio suspeito, joga fora. Como é que você faz lá na sua casa? Joga a comida fora ou guarda num potinho para jogar daqui uma semana? Né? Tem gente que faz assim, em vez de jogar, já guarda num potinho, daqui uma semana eu jogo. Mas se nós somos criteriosos, por exemplo, você vai se alimentar, você não vai lá no lixo procurar algo que já estragou e alguém jogou fora para comer. Se você fizer isso, vai ficar doente. Se você começar a se alimentar de comida estragada, ou de comida ruim, né, pura açúcar, pura gordura, o tempo todo, teu corpo vai adoecer. Por isso que hoje nós temos tanto apelo da medicina para que a gente se alimente melhor. Coma comida de verdade. Se alimente com comida boa e você vai ser saudável. E por que é que nós não temos o mesmo critério para a nossa mente, irmãos? Porque você acha que se você comer comida estragada vai adoecer, e se ficar alimentando a mente com lixo, não vai adoecer? Vai adoecer sim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Precisamos filtrar o que entra na nossa mente. Não se alimente de coisas ruins, se alimente de coisas boas. E você vai ter menos ansiedade. Terceiro passo. Pratique o que você aprendeu e viu. Versículo 9 agora, ele diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Irmãos, a fé cristã, ela não é um conceito teórico. É um caminho a ser percorrido. Tiago disse: sede, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que só ouve, engana-se a si mesmo. Ponham em prática. E Paulo está fazendo esse apelo aqui. Ponha em prática. E ele usa 4 verbos aqui para dizer a origem de onde nós recebemos. Ele diz: aprender, receber, ouvir e ver. E ele termina com o verbo de ação, praticar. Então, aquilo que vocês aprenderam, e ele chama a responsabilidade para ele, né?
Aquilo que vocês aprenderam comigo, receberam de mim, ouviram de mim e principalmente aquilo que vocês viram em mim. Viram em mim. Paulo, uma certa ocasião, ele disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não teria medo de ter sua vida passada aqui no telão. Ele era um homem íntegro. Por isso ele disse: vocês viram em mim, pratiquem isso. Ou seja, irmãos, conhecimento sem prática não produz nada. Você está ouvindo esse sermão aqui, mas se não praticar esses 3 passos, sabe o que vai mudar na sua vida? Nada. Você está vindo aqui na escola dominical, e se você não pôr em prática o que está ouvindo, sabe o que vai mudar na sua vida? Nada. O aprendizado exige uma ação. Precisamos praticar o que nós estamos ouvindo. É isso que Paulo está dizendo. O conhecimento sem a prática não produz a paz prometida. Muitas vezes a nossa ansiedade permanece porque a nossa fé fica apenas no intelecto. No mundo da teoria, precisamos transformar em prática aquilo que nós já sabemos ser correto diante de Deus. Não basta saber que a oração é boa, não basta saber que devemos orar. O que é que nós temos que fazer? Precisamos orar. Uma certa ocasião, conversei com um amigo meu a respeito, nós estávamos conversando sobre oração, eu falei: me indica um bom livro sobre oração. Ele falou: vou te indicar uma coisa melhor. Eu falei: o quê? Vá orar. Fiquei com tanta vergonha, irmãos. Falei: chegou a hora de parar de ler sobre oração e ir orar. E ele falou com amor, sabe? Não foi... Ele falou assim: vou te dar uma dica melhor. Pare de ler sobre oração e vá orar. Irmãos, não basta saber que nós temos que confiar em Deus. É preciso dar passos reais de confiança em Deus. Não basta saber que nós devemos perdoar alguém, é preciso perdoar. É preciso ação. Não basta saber que deve entregar as suas preocupações, é preciso entregá-las de fato. Quando a fé sai da cabeça e entra na rotina, a paz sai da promessa e entra na experiência. Amém, irmãos? A obediência diária impede que a fé fique apenas na teoria. Ela precisa ser consolidada. Por isso o apóstolo Paulo usa ele mesmo como um exemplo, como um guia no versículo 9. Paulo aponta para a sua própria vida: o que vocês viram em mim. Viram o quê? O que é que os filipenses viram em Paulo? Viram que a fé dele, eles viram a fé dele sendo colocada em prática. É isso que eles viram. Eles viram que aquilo que Paulo pregava, ele vivia. Eles viram que aquilo que Paulo cria, ele praticava. Os filipenses viram quando Paulo e Silas reagiram aos açoites e à prisão lá em Filipos. Foi lá em Filipos que ele foi preso, açoitado e de madrugada, Atos capítulo 16, e de madrugada, sabe o que eles estavam fazendo? Cantando louvores a Deus. E alguém da igreja viu isso e falou: o homem pratica o que prega. Pratica o que prega. Já pensou se o irmão passasse lá na prisão, escutasse Paulo resmungando, xingando, esbravejando, falando assim: eu não devia ter vindo aqui, olha o que me aconteceu, mas que droga. Não, alguém passou lá e viu Paulo e Silas acorrentado, algemado, com as costas dilaceradas pelos açoites, louvando, engrandecendo o nome de Deus. Eles viram, e o que eles viram impactou muito a vida deles. Eles não apenas sabiam sobre Deus. Paulo e Silas, eles praticavam a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, inclusive na dor.
A fé de Paulo não era apenas algo que ele ensinava, era algo que ele vivia e era visível, ele era um exemplo vivo daquilo que ele ensinava. Irmãos, quero terminar aqui fazendo algumas aplicações. Tá aí, eu acho que tem um PowerPoint sobre isso. Isso, aplicações. Em primeiro lugar, pare para orar. Ore quando a ansiedade vier. Quando a ansiedade aparecer, pare o que você está fazendo e ore. Ore de verdade. Conte para Deus por que você está ansioso. Por que aquele momento você está ansioso? Uma das coisas que eu pratico em todas as minhas orações é isso. Tem algo que está tirando a paz do meu coração, tem algo que está me levando à ansiedade. Eu oro e falo, Senhor, isso está tirando a minha paz, isso está me trazendo ansiedade. Eu já fiz o que eu podia ter feito, agora estou colocando nas suas mãos e peço que o Senhor me ajude, e eu estou entregando ao Senhor. Segundo, cuide do que entra na sua mente. Escolha, selecione o que você vai ouvir. Selecione o que você vai ler. Selecione o que você vai assistir. E observe se essas coisas faz bem à sua mente, faz bem às suas emoções e principalmente se fazem bem à sua fé. Terceiro, reaja com fé. Às vezes, irmãos, o que nós precisamos é decidir reagir às dificuldades confiando em Deus. Como? Orando, confiando, com ações de graças. E reagindo mesmo em confiança. 4, decida pela palavra. Não tome decisões baseadas nas suas emoções. Tome decisões baseadas no que a Bíblia diz. Não no que você tem medo, não no que você pensa, não do que você teme, mas naquilo que a Bíblia ensina. E por fim, viva o que você já sabe. Paulo termina dizendo, pratique. Pratique, ponha em prática. Olha, eu aprendi no domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, fui ao culto e aprendi 3 passos para vencer a ansiedade. Vou colocar em prática. Vou praticar esses 3 passos e ver como que isso vai impactar a minha vida. Vim na escola dominical, aprendi uma lição, ponha em prática. Porque se você estiver doente, comprar um remédio e não tomar, não vai resolver. Não é verdade? Só se matricular lá na academia também não resolve. Precisa ir lá pessoalmente, sabia? Presencialmente. Precisa praticar o que aprendeu, praticar o que você já sabe. Tem pessoas que dão aula em determinado assunto, mas não praticam. São mestres em determinados assuntos, mas não praticam. Então, irmãos, pratique o que você sabe. E qual é o resultado, então, disso? Terminando ali o versículo 9. E o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? O Deus da paz estará com vocês. Observe que aqui houve uma progressão. Versículo 7, a paz de Deus. E no versículo 9, o Deus da paz. É 2 coisas. A paz de Deus e o Deus da paz. A presença do Deus da paz conosco. Sabe por que Paulo e Silas estavam louvando na prisão, irmãos? Porque o Deus da paz estava com eles. Não era só a paz, era o Deus da paz que estava com eles.
Mais do que um sentimento, temos a sua presença, o Deus da paz. E aonde o Deus da paz está, a ansiedade não consegue se instalar, irmãos. Coloque em prática aquilo que você já sabe de Deus, e a paz de Deus, e o Deus da paz acompanhará todos os seus passos. Por que será que muitos crentes ainda vivem dominados pela ansiedade? Talvez porque não oram como deveriam. Não estão obedecendo esse mandamento. Não derramam a alma com súplica e gratidão diante do Senhor. Você pode fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Não custa nada, não precisa de estudar no seminário, não precisa de um lugar específico. Você pode orar aonde você estiver, em qualquer hora do dia ou da noite, e o Deus da paz estará com você. Pratique. Às vezes, irmãos, é porque não está vigiando a mente, permitindo que o mundo, as ideias mundanas, através de redes sociais e tudo mais, estejam intoxicando sua mente, as suas emoções. Vigie. E, por fim, pratique a fé. Ouça, aprenda, mas obedeça. Se a partir de hoje você começar a orar diante das tuas ansiedades, você começar a vigiar a sua mente e você começar a praticar o que aprendeu, muitas coisas vão mudar na sua vida. E por último, para terminar, último conselho. Em vez de você ir logo para o psicólogo e começar a tomar tarja preta, ou começar a fazer terapia com uma pessoa que não conhece a Jesus, começar a depender de remédios, procure praticar esses passos primeiro. Não custa nada. Comece a praticar esses passos todos os dias. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai se livrar da ansiedade. Estou pregando isso aqui para mim também, irmãos. Porque por muitas vezes já fui pego, coração cheio de ansiedade. A ansiedade não precisa ser o seu estado permanente. Ela pode ser solucionada através da oração, do cuidado daquilo que entra na mente e com a prática daquilo que você aprende na palavra de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, que esta palavra possa ser um divisor de águas na nossa vida. Vivemos num mundo, ó Deus, cheio de ansiedade. Parece que tudo à nossa volta contribui para uma vida ansiosa. Às vezes a política, às vezes a correria do dia a dia, às vezes a violência, às vezes trabalho, tantas outras coisas. Mas hoje nós aprendemos aqui biblicamente uma receita que pode ser muito abençoadora. Que a gente possa praticar e se ver livre, ó Deus, do estado de ansiedade. Eu oro por cada um que está aqui, aqueles que estão em casa. Oro por aqueles que ainda vão ver essa mensagem depois, para que possa, ó Deus, ser algo muito abençoador na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.